Fala pessoal, eu sou o William e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês as 10 melhores graphics MSP da Turma da Mônica. Pra quem não conhece, graphic MSP são graphic novels da Turma da Mônica. E o que é uma graphic novel? É quando outros autores desenham a obra original, ou seja, são outros autores desenhando a Turma da Mônica. E esses autores são escolhidos pela própria Maurício Souza Produções, através do editor Sidney Guzman. E galera, ele é exigente de uma maneira que deixa cada obra uma melhor do que a outra. Vocês vão ver conforme eu for falando nesse vídeo. E não foi à toa também que algumas delas viraram filmes, outras vão virar animações e ainda tem mais filme, muita coisa baseada nessas graphics pra vir aí. Lembrando, galera, que não vai ter spoilers nesse vídeo, pode ficar tranquilos. Eu tive que dar spoilers, mas eu vou avisar pra vocês quando chegar nessa hora, beleza? Mais um detalhe, essa lista foi feita por mim. Eu sou apenas um fã aí, lendo a Turma da Mônica, eu não sou crítico, nem nada disso de quadrinhos. Então eu vou dar aqui a minha opinião, como diria o nobre Gaveta. Agora, se vocês concordam ou discordam do que eu falar aqui, deixe nos comentários, aproveita e deixa o top 10 de vocês aqui também, beleza? Só que mesmo não sendo crítico nem nada de quadrinhos, eu levei algumas coisas em consideração pra fazer essa lista, até porque foi bem difícil fazer, então eu tive que pontuar 3 coisas muito importantes. A primeira delas foi a arte. Eu levei em consideração a arte que os autores usaram para fazer os desenhos. Confesso que foi bem difícil esse critério, já que é um melhor do que o outro, e cada autor tem uma arte que segue o seu estilo próprio, isso é muito legal também. Então eu levei em consideração muito a expressividade dos personagens, a movimentação nos quadrinhos, levei mais em consideração esse tipo de coisa, sabe? A arte que chamou mais atenção aos meus olhos, que brilhou mais os meus olhos na hora que eu vi. Segundo foi o enredo, ou seja, a história, o quanto que a história é entendível, vamos dizer assim. Porque tem umas graphics que as histórias são muito boas, muito densas, mas é meio complicado de você entender. E tem umas que as histórias são muito simples, fáceis demais de entender, e acaba não trazendo aquele agrado. Lembrando que todas as graphics são muito boas, galera. Não tem nenhuma graphic com histórias ruins. Mas tiveram autores que souberam melhor distribuir essas histórias durante as páginas. E foi esse um critério grande que eu usei para poder fazer esse top 10 também, tá bom? Então, quanto mais a história era boa e entendível, mais ela subia um item na lista. Tiveram graphics com histórias densas, mas que eram gostosas de ler e que subiram na lista. Já outras tinham histórias densas, mas um pouco mais complicadas de ler e acabaram caindo mais na lista, ou infelizmente acabaram nem ficando. Por fim, o critério de desempate que fez algumas graphics subirem mais aí na lista foram a utilização de referências, galera. O quanto que os autores usaram easter eggs no meio das histórias, pegaram referências à história da Turma da Mônica, e o quanto que eles captaram a alma dos personagens da Turma da Mônica. Ou seja, aqueles autores que conforme você estava lendo a graphic novel, você se sentia no mundo da Turma da Mônica, só que com outros traços. Tiveram uns que fizeram isso de uma maneira espetacular, excelente, e vocês vão descobrir conforme eu for falando aqui no top 10. Ah, e os autores que fizeram mais de uma graphic novel, eu considerei só o melhor, beleza, galera? Até pra colocar uma gama maior de autores, e também porque foi bem difícil criar essa lista. Então, se eu colocasse o mesmo autor várias vezes na lista, além de ser injusto, ia acabar deixando muita gente boa de fora. Então eu acabei colocando aí só autores diferentes. E por fim, pra minha cara não ficar aparecendo aqui no vídeo, sim, minha cara não vai aparecer nas top 10, todos os livros que eu citar nesse vídeo vai ter um link na descrição pra vocês comprarem, beleza? Então chega de delongas e bora aí pra nossa lista. Em 10º lugar, Denise Arraso. Sem dúvidas, Cora Ottoni arrasou nessa graphic. Com os traços simples, mas muito divertidos da autora, Denise Arraso traz um assunto muito sério para os dias atuais: a busca incessante por likes, influência e seguidores nas redes sociais. Na história, a Denise está acabando de se mudar para o bairro do Limoeiro, acaba conhecendo a Carminha Frufru e suas amigas, então ela quer mostrar que é super influente na internet, que já fez várias coisas, que obviamente não fez, mas percebe nas outras pessoas que eles estão mais preocupados em postar fotos e gerar engajamento do que aproveitar os momentos que estão vivendo. A trama pode parecer simples, só que é abordada de uma maneira bem divertida e gostosa de ler. Por isso entrou nesse top 10, pois apesar da simplicidade tem um tema importante por trás. Além disso, a autora trouxe pequenas referências que os fãs mais assíduos da turma vão pegar, e quem não pegou, o editor Sidney Guzman revela no final. Só acho que a autora poderia ter colocado um pouco mais de easter eggs e referências em outras partes da história. Muitos momentos deram brecha para isso, por isso que a graphic não ficou num posto maior desse top 10. Ainda assim, se entrou nessa lista é porque vale muito a pena a leitura. Em 9º lugar, Tina Respeito. A gente começa a nossa lista com uma das graphics mais esperadas pelos fãs do selo, a da Tina. E aqui, Fefe Torquato traz um tema um tanto quanto delicado e que seria praticamente impossível de ser tocado nos gibis infantis da turma, o assédio. Na história,
A Tina acaba de entrar para uma redação de jornalismo e precisa mostrar serviço. Com isso, ela é apresentada a um cara importante lá na redação, que tem uma longa trajetória e muito reconhecimento no meio. Só que para ela conseguir algo na sua carreira, vai precisar sair com ele. Como a Tina vai lidar com isso? Lendo, vocês vão entender. Pois é, um tema desses achei de grande importância ser trazido num selo tão importante. Afinal, quem melhor do que a Tina para falar sobre o assunto? Além disso, a Graphic traz um estilo totalmente diferente das outras, pois a autora usou aquarela nos desenhos, deixando com uma arte incrível e bem interessante. Os easter eggs e referências à história da personagem também achei que foram muito bem colocados, pois temos a aparição da Tina hippie dos anos 70, que na verdade não é ela, lendo a história vocês vão entender, e também pequenos detalhes que os fãs mais atentos pegaram, como gírias da época e esse logo que os hippies usavam, simplesmente sensacional. A Graphic só não ganhou uma posição maior, pois achei o final bem entreaberto, talvez para dar brecha para uma continuação. E acredito que poderiam ter dado mais espaço para o Rolo, a Pipa e ter mostrado o Zecão, pois o personagem não aparece na história. Como a autora focou bastante no tema do assédio, acredito que outros pontos da história acabaram não sendo tão bem desenvolvidos. Ainda assim, se está na lista é porque é uma leitura e tanto. As mulheres vão se identificar e o público masculino pode ter outra visão do que elas passam. Em oitavo lugar, Horácio Mãe. Muitos de vocês já sabem, mas vale reforçar, a única pessoa que faz roteiros do Horácio é o Maurício de Souza. Ou melhor, era. Apesar de ter sido escolhido para fazer graphic de outro personagem, que infelizmente o Sidney não revelou qual era, Fábio Koala foi corajoso e arriscou pedir para fazer do seu personagem favorito, o intocável Horácio. O personagem é um alter ego do Maurício, então colocá-lo na mão de outra pessoa era um risco e tanto, e não é que deu certo? Começando pelo desenho do personagem, que ficou perfeito, trazendo o Horácio tradicional com uma aparência mais de dinossauro real, mesmo sem perder a identidade do personagem, e continuou com aquela cara de inocente à procura da mãe. Claro que o roteiro se baseou nisso, basta ver o título, né? E é legal ver que a busca da sua mãe continua como se fosse nos tabloides do Maurício. O Horácio encontra com amigos e inimigos no caminho e tem que lidar com diversos desafios tentando encontrar sua mãe numa cratera, onde disseram ter visto uma Tiranossauro Rex. Será que era ela mesmo? Só lendo pra descobrir. O legal é que no meio das aventuras do pequeno dinossauro, aparecem alguns flashbacks da mãe do Horácio tentando proteger o ovo. Só senti falta das filosofias mauricianas na história, por isso a Graphic não ficou mais acima nesse top 10. Só que como as filosofias são do Maurício, é aceitável o autor não ter colocado, afinal, ele não é o Maurício, né? Mas o que mais gostei foram os momentos contemplativos do Horácio e situações em que ele se imagina com a sua querida mãezinha. Simplesmente fantástico, vale muito a leitura. Em sétimo lugar, Capitão Feio Tormenta. Tormenta é uma continuação direta de Capitão Feio Identidade, e nem preciso dizer que foi difícil escolher qual das duas entraria na lista, né? Mas Tormenta ganhou essa posição, pois os irmãos Marcelo e Magno Costa trouxeram tudo o que o seu antecessor teve de bom, aprimorou e incrementou mais coisas na trama. E isso tudo referenciando coisas que aconteceram na primeira graphic. Eu vou mostrar melhor. Na primeira graphic, vemos que o Capitão Feio é alguém perseguido pela sociedade. E, nessa continuação, tudo de ruim que acontece na cidade acaba sobrando pra ele. Só que ele não está por trás de tudo isso. Mas o prefeito da cidade quer ser reeleito, então ninguém pode divulgar que há outro vilão por aí. A história já começa de uma forma esplêndida por aí. Isso porque quem está cuidando do caso junto com o Dr. Olimpo são as irmãs Cremilda e Clotilde. Mas quem é essa pessoa que está por trás dos desastres na cidade? É aí que a história nos surpreende e sabe o que é mais incrível? O autor já tinha deixado sinais da aparição desse personagem na outra graphic. Quando a gente lê e percebe isso, é uma tremenda surpresa. A arte é outra obra-prima à parte. As cenas de luta que o Capitão Feio e o outro vilão têm juntos trazem cenas espetaculares. Por hora nem parece que estamos lendo um quadrinho, eles parecem movimentar pelas cenas. Sim, tem momentos que parecem cenas de filme, o que vai nos absorvendo mais ainda para dentro da história e deixando o gostinho de quero mais. Tormenta é uma obra digna do selo, pois apresenta uma trama bem adulta para a Turma da Mônica e referenciando histórias clássicas dos gibis sem perder a seriedade da história. Tá certo que ele trouxe menos easter eggs que o antecessor, só que por ser tão completo e nos surpreender com cada momento novo e ainda deixar entender no final que vai ter mais no futuro, ele merece esse posto no nosso top 10. Em sexto lugar, Chico Bento Arvorada. Se tem uma coisa que a Arvorada nos surpreende do início ao fim é na sua arte. Claro que todas as graphics são impecáveis, conforme eu falei no início, só que Orlandelli preenche os quadrinhos de uma forma tão rica que a gente mergulha naquele mundo sem nem perceber. A história também é deliciosa de ler naquelas tardes preguiçosas de domingo. Isso porque envolve a gente numa trama que, apesar de tratar de um tema delicado, nos envolve de forma sutil. Interessante é que o autor usa a metáfora do ipê para mostrar o recado que ele quer dar, dizendo que cada momento da vida é como uma flor brotando, pode ser um sorriso, um abraço, uma conversa, mas se não pararmos para apreciar,
elas vão embora como se nunca tivessem existido, assim como as flores do ipê. Isso tudo trazendo a nossa amada avó Dita querendo trazer mais um pouco da sua sabedoria ao Chico. As referências usadas nessa graphic também foram abordadas de forma tão sutil que os fãs de longa data da turminha vão se maravilhar e se emocionar. Exatamente, se emocionar, pois fica o aviso de que uma lágrima ou uma enxurrada delas pode cair na leitura dessa graphic. Quem leu sabe do que eu tô falando. Em quinto lugar, Mônica Laços. Essa jamais que poderia ficar de fora da nossa lista, né? Afinal, pra graphic novel ter virado filme, como o próprio Maurício de Souza previu, é sinal de que ela tinha um potencial e tanto. Foi isso que os irmãos Vitor e Luca Fage mostraram pra gente. Tanto é que virou uma trilogia, trazendo lições e lembranças depois. Só que Laços foi escolhido entre a trilogia, pois aqui a trama se desenvolve de uma maneira mais orgânica, e a gente se sente parte da turminha passando por aqueles apuros em busca do Floquinho. Sim, é um enredo simples, pois o Floquinho desaparece e a turma vai em busca dele, mas foi muito bem elaborado. Sentimos que estamos lendo a Turma da Mônica clássica em sua época de ouro, quando eles saíam pra rua simplesmente em busca de mais uma aventura, e a forma com que isso se desenvolve é muito legal, pois ao longo do caminho vão aparecendo pequenos momentos e referências que vão deixando os fãs de longa data alucinados. Por conta disso que Laços se tornou mais memorável que as outras duas graphics. Claro que isso não significa que as outras não sejam boas, muito pelo contrário. Notamos uma grande evolução nos desenhos e na arte final nas continuações, inclusive com o incremento de novos personagens e um roteiro até mais elaborado. Ainda assim, a trama que me prendeu do início ao fim foi em Laços, e por isso, pra mim, ele merece mais destaque. E vocês, qual trilogia preferem? Comentem aí embaixo. Em quarto lugar, Anjinho Além. Quando Anjinho foi divulgado pelo Sidney Guzman nos traços do Max Andrade, a empolgação foi tremenda. Basta uma olhada para ver que o autor traz desenhos engraçadíssimos e bem próximos ao mangá, mas seguindo o estilo próprio, dando uma expressividade incrível nos personagens. Claro que Anjinho Além não iria decepcionar e não decepcionou, foi além das expectativas. Na trama, o Anjinho questiona o criador se o trabalho dele vale a pena mesmo, e só nessas cenas dele super nervoso já começamos a nos conectar com a história e com o que ele está sentindo, só não entendemos o porquê. Bom, isso é explicado lá pro final da história, e quem leu sabe o motivo da angústia do personagem, é muito tocante. Então Deus coloca um anjinho na Terra para que ele faça boas ações e volte a merecer a alcunha de anjo novamente. Aqui começa outra sacada genial do Max. Ele usou como base as tiras clássicas do anjinho para criar essa história. Pra quem não sabe, ou não viu o vídeo Tudo sobre o Anjinho, quando o personagem estreou, ele apareceu dizendo que foi expulso do céu. E não foi só por aí que o autor parou nas referências não. Tem uma cena de barranco que remete ao dia em que o Anjinho morreu, numa história clássica publicada nos anos 90, onde ele conta que caiu de um barranco. Só que a história vai muito além de ótimos desenhos, roteiros e referências históricas. Os easter eggs escondidos pela graphic surpreendem cada vez que detectamos um. Pois é, dificilmente vocês conseguirão achar todos os elementos escondidos numa primeira leitura. Para vocês terem ideia, a Turma da Mônica que aparece no gibi deu as caras antes da aparição oficial. Também tem easter eggs de outras graphics MSP e até elementos fora da Turma da Mônica, como o Luffy do One Piece ali no meio do nada. Mas calma aí que tem mais. O autor trouxe dois personagens inéditos na graphic. Um é o Humberto, que foi revelado no teaser, e o outro, bom, não posso contar para não dar spoiler, mas confesso que me surpreendeu pra caramba. Quem já leu, deixa nos comentários com aviso de spoiler antes, claro. Confesso pra vocês que Anjinho Além tinha ficado algumas posições abaixo nessa lista, mas quando eu reli e vi o tanto de referências e dedicação à história do personagem que o autor teve, que eu tive que subir essa graphic em algumas posições. Em terceiro lugar, Astronauta Parallax. Se fazer esse top 10 foi extremamente difícil, escolher apenas um dos astronautas do Beirute foi mais desafiador ainda, e deixar em terceiro lugar foi difícil demais. Danilo Beirute fez 5 graphics do astronauta, e a última foi lançada agora, em novembro. O autor que estreou a série com o astronauta Magnetar mostrou que não estava de brincadeira, pois todos os lançamentos a partir daí foram trazendo mais detalhes na trama que acabaram chegando no resultado impecável que ficou Parallax. Vou tentar explicar a magnitude dessa obra, mas aqui não tem como contar sem ter spoilers, então qualquer coisa, vai na barra do YouTube aí e pula essa parte que possui spoilers, beleza? A saga do astronauta começa em Magnetar, quando o autor mostra o personagem lidando com a solidão no espaço, quase enlouquecendo e ficando à beira da morte, mas acaba sendo salvo por uma nação aliada. Depois, em Singularidade, ele vai junto com o Major e sua psicóloga investigar um buraco negro, e lá encontra um octaedro com tecnologia extraterrestre e descobre que esse Major não tinha as melhores intenções. Em Assimetria, o personagem vai investigar um pico de energia ocorrendo no polo norte de Saturno, e aqui a coisa começa a ficar interessante, pois ele encontra um astronauta de um universo paralelo que se casou com a Rita e tem uma filha com ela. Só que, por um fluxo temporal, ela é separada dos seus pais, ficando com o astronauta da
nossa realidade. Em Entropia, o astronauta e sua filha da outra realidade são atraídos para um lugar onde eles têm que lutar com vários alienígenas e descobrem que uma das comandantes de lá é a Cabeleira Negra daquela realidade. Enfim, chegamos em Parallax, que nos deixa boquiabertos com cada cena, porque além de explicar diversos detalhes que apareceram nas tramas anteriores, ainda traz mais um astronauta de outro universo que coleciona ritas de diversas realidades e que trabalha para a Cabeleira Negra. Acredito que Convergência, que é a continuação direta de Parallax, vai superar o que tivemos até aqui, mas é inegável a evolução tanto dos traços quanto do roteiro de Beirute. Confesso que achei as primeiras graphics do astronauta com uma trama muito densa, mas com o passar do tempo, o autor soube equilibrar as partes mais explicativas do universo e mesclar com uma trama boa. Tanto é que Parallax a gente começa a ler e quando menos espera, ele acaba, e a gente fica com aquele gosto de quero mais. Por isso que de todas do Beirute, este foi o que mais me marcou. E vocês? Comentem aí. Em segundo lugar, Jeremias Peli. Pensa numa graphic que superou todas as minhas expectativas. Não foi à toa que Jeremias Peli ganhou o prêmio Jabuti em 2019 na categoria Melhor História em Quadrinhos. Isso porque ele traz de uma forma impactante o racismo velado em algumas pessoas, de uma forma que não torna o quadrinho chato, já que isso vai aparecer nas entrelinhas e quando nos damos conta, tomamos aquele baque. Apesar do Jeremias do Maurício nunca ter sofrido com isso, já que uma coisa legal nas histórias da Turma da Mônica foi que o Maurício nunca se preocupou com cor de pele de personagem. Os personagens apenas brincavam entre si e pronto. Só que aqui, Rafael Calça traz um lado do Jeremias com outras pessoas fora da Turma da Mônica. E sabemos que, infelizmente, muitos devem passar por isso, e os autores usaram experiências pessoais para algumas cenas. Chega a arrepiar pensar um negócio desse, né? Na trama, o Jeremias se encanta com a profissão de astronauta quando vê a missão da Brasa na TV, aliás, já começa a referência do astronauta do Beirute aí. Na escola, a professora pede que os alunos façam um trabalho sobre empregos e carreira, e para o Jeremias ela escolhe a profissão de pedreiro. E isso é só um dos pontos que mostra o racismo nas entrelinhas. Mas claro que o personagem sabe usar esse ponto a seu favor, e quem lê vai se surpreender. Já quanto à arte, feita pelo Jefferson Costa, traz um estilo próprio muito divertido, bem cartunesco. Interessante como as cores vão combinando com o clima da história, os momentos tensos chegam a doer na gente, já os momentos divertidos trazem aquela sensação gostosa de alegria. Um equilíbrio muito bom que os autores conseguiram trazer para a história. Só que melhor ainda foram as referências que eles usaram aos montes, como os quadros que o Jeremias vê, que são pinturas de artistas negros, o nome do avô do Jeremias é Graciano, em homenagem a um dos arte finalistas mais antigos da MSP, além de referências a outras graphics MSP, como essa que citei do astronauta. Realmente, Jeremias Peli é obrigatório na estante de qualquer colecionador de quadrinhos, e merece ser amplamente usado para que cada vez mais possamos entender o quanto um absurdo desses afeta quem sofre com isso. Em primeiríssimo lugar, quem me acompanha no canal já saberia que Penadinho Vida ganharia essa posição. Paulo Krubin e Chris Eiko fizeram um trabalho conjunto fantástico nos desenhos dessa graphic, trazendo todo aquele clima sombrio da Turma do Penadinho, mas com detalhes que literalmente brilham os olhos. Vejam essa luz emanando do Penadinho. Fora isso, enquanto a gente lê a graphic, parece que estamos assistindo a um filme, porque a forma com que fizeram os cenários, as mudanças de ângulos e os diálogos, dando destaques para momentos mais eufóricos e até os tensos, ficaram espetaculares. Essa mistura de desenhos comuns, com sombreamentos, claridade e estilo mangá, encanta os olhos de qualquer um. Já a história, apesar de simples, foi muito bem elaborada e distribuída pela graphic novel, pois o Penadinho recebe a notícia pela Dona Cegonha de que a Aninha vai reencarnar, e agora ele precisa finalmente dizer a Alminha que a ama, mas ela está de saco cheio das promessas que o Penadinho faz e não cumpre, então essa não vai ser uma tarefa tão fácil. Por outro lado, ainda há um vilão que deixa dois capangas soltos por aí para capturar almas pro seu perfume. Já as referências, os dois souberam colocar alguns easter eggs de formas bem sutis. Apesar de não ter tantas como em outras graphics, essa mereceu o primeiro lugar por captar mais a alma dos personagens, literalmente, né? Uma história bem feita, com desenhos impecáveis e que tem um desfecho lindo de se ver. Só lendo para entender. A continuação dela, Penadinho Lar, também é uma obra à parte. Ainda assim, fico com a primeira pela questão da elaboração do roteiro que encaixou direitinho para o tamanho que o selo pede e que nos faz querer ler cada vez mais para descobrir como os personagens vão lidar com aquela situação. Essa é a minha lista, galera. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, foi bem difícil de criar essa lista. E outra coisa, galera, apesar de ter feito esse top 10, de ter falado dos melhores, qualquer graphic que vocês comprarem, e se não tiver nessa lista, vocês podem comprar sem medo, porque eu garanto pra vocês que todas as graphics MSP são muito boas. Por isso que eu tô falando desde o início que foi muito difícil criar essa lista, e todos os autores são escolhidos a dedo pelo Sidney Guzman, e todos eles são excelentes.
Por isso que essa lista foi bem pessoal e foi com base no quanto que cada história que me prendeu. Só lembrando aí que se você quiser comprar qualquer um dos livros, tem os links aqui na descrição, beleza? Mas agora eu quero saber de vocês, qual que é o top 10 de vocês? Qual que vocês gostaram mais dessa lista? Comenta aí embaixo. E é isso, pessoal. Espero ter gostado de mais esse vídeo. Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal e fique por dentro de tudo sobre a Turma da Mônica. E até a próxima, galera!